E aí, quando você estuda arquitetura, tem uma coisa chamada restauro, né? E tem diversas linhas de restauro. Tem uma linha de restauro que diz que você tem que preservar o patrimônio histórico com a sua deterioração, deixar que a natureza faça o seu trabalho e observar o trabalho acontecendo. Então, por exemplo, o Coliseu, aquela arena, você vai olhar para ela e se ela começar a desabar, você deixa que ela desabe. O tempo funciona dessa forma e vai descendo. Uma segunda linha diz que você tem que manter preservado, não deixar que o tempo faça o seu trabalho. Congela, né? Congela, você faz alguma coisa e tal. E tem uma terceira linha, que é menos usada e mais radical, que diz que você tem que restaurar aquele monumento a um estado que... Está próximo da intenção inicial? Isso, da intenção inicial, que sequer existiu. Cara. Ou seja, pegar o Coliseu com o máximo de tecnologia e restaurá-lo. Terminar ele, né? Igual a Vênus de Milos, né? Que não tem os braços. Então, bota o braço dela. Coloca o braço e tal. E aí, pro efeito que nós queremos, eu deixaria aberto isso aí, porque aberto. Cara. É aberto. Ou eu mantenho a deterioração acontecendo. Deixa a história acontecer. Ou eu congelo o tempo, ou eu restauro mesmo. Caraca, interessante. Tudo isso é linha de restauro. É como você vai intervir. Então, quando você tem um monumento, acho que aconteceu em São Paulo agora, um fato interessante. Aconteceu em São Paulo agora não, né? Aconteceu recentemente na nossa história. Há uma casa em São Paulo, não vou lembrar agora o endereço, nem o nome, e em cima dela foi feito um edifício todo de vidro e ela foi preservada, uma casinha. Ah, sei qual é. Eu não lembro agora o nome. Do Bandeirante, né? Isso, então foi feito daquela maneira. Só que aquilo ali é a última versão. Não foi preservado. Original, né? Não, ela foi construída com a técnica e feito. É o último estado. Eu, na verdade, fico em dúvida. Eu acho que vale para os 3 casos. Depende do que você precisa com aquela memória. Às vezes você precisa da memória realmente de demonstrar aqui o tempo e tal. Ou às vezes você quer uma pequena parte para demonstrar como era. Então, para mim, todas as 3 são válidas. Até mesmo restaurar ao ponto que nunca existiu. Porque o cara teve uma intenção. Você vai preservar a falha? Eu vou preservar a falha. Ele começou a fazer, não ficou muito bom, deu errado, ele jogou fora. Não, aqui não, eu posso restaurar, eu posso construir. Depende do objetivo. Resumo da coisa, né? Assim é também as memórias do universo, do planeta, e assim vai. Você tem que, não que você vai preservá-la, eu acho que preservá-la no seu estado físico não é tão interessante, eu vou falar de outra linha depois, do que preservá-la no estado histórico, escrevendo, né? Nós só estamos falando aqui sobre esses assuntos porque alguém, em um dado momento, resolveu registrar. Tem até o nosso personagem planetário aí, que é Jesus, não escreveu nada. Ele fez o que veio para fazer, com o seu propósito e pronto. Ele não escreveu, não mandou que ninguém escrevesse. Cara, eu acho que não vale a pena se afirmar isso, porque eu vou dizer que ele escreveu, entendeu? Ser, então sim. Tem escritos aí que dizem que é atribuído a ele. Então né? eu prefiro não comentar. Aí fica... Sobre essa questão da memória, tem como a gente também expandir um pouco mais. O tempo futuro, passado, a gente fica falando aqui que ele faz parte só da memória. Mas como é que funciona isso? Só da mente, né? Como é que funciona isso na prática? Se você entender o passado como se fosse uma biblioteca, onde você vai acessar aquele livro que você catalogou ele como sendo há 2 anos atrás. Ou você vai acessar aquele outro. Então são tudo campos de memória e o tempo é a forma de endereçamento da memória. Então quando você vai falar assim, teve uma vez na civilização e tal, esse conceito inteiro que está na sua cabeça, a forma de indexar ele é pensar que isso aconteceu há 10 mil anos atrás, há 2 mil anos atrás. Mas não tem um tempo, entendeu? É tudo no presente, mas os momentos de passado são coisas que você vai vivenciando, mas você resolve arquivar aquilo e guardar. E aí nomeia aquilo como ontem eu fiz isso, entendeu? Então, por isso que você precisa da mente para poder chegar lá, porque você vai pegar a mente e acessar uma memória. Mas aquele momento, ele era só o que ele era. Assim como esse, só é esse momento presente. Mas aí eu guardo isso e falo, algum tempo atrás, alguns minutos atrás, a gente estava gravando um vídeo falando sobre questão arquitetônica e tal. Então, eu consigo capturar isso e transformar isso em tempo passado. E isso vai ficar armazenado na minha memória, na minha mente. E para acessar isso, eu uso exclusivamente a mente. Ficou meio cacofônico. Mas é isso. Então, assim, não tem um passado efetivamente.
Igual outro dia eu estava conversando sobre a questão de... Não, mas dá para você, se você acelerar a velocidade próxima da luz, a distorção... Aí olha que interessante. Você só consegue acelerar ou retardar a passagem do tempo teu em relação a um possível mundo, vamos dizer assim. Então você, quando vai aumentando a sua velocidade, a sua aceleração, você vai começando a passar pouco tempo para você e mais tempo para quem ficou parado. Sempre relativo. Então para você vai passar 10 minutos e para o resto vai passar 1 hora. Mas do teu ponto de vista, você vai ver as coisas acontecendo em velocidade rápida, assim, vai estar no mesmo tempo, mesmo ponto. Tem até um filme, é o Máquina do Tempo, que o cara mostra bem isso aí. O cara vai girando ali, aí vai aumentando a velocidade do negócio, e aí vai construindo prédio, vai avançando tudo rápido, assim, né? E ele dentro da cápsula, ele tá na velocidade normal ali do filme. Então é mais ou menos isso, você só cria uma diferença de passagens do tempo entre dois relativos, né? Esse negócio de relativo é muito importante para entender a questão da dualidade. Tudo é relativo. Tudo é relativo. Você só consegue analisar... Esse aí é dos primórdios do nosso raciocínio, que só consegue analisar qualquer coisa da dualidade comparado. Acho que o universo surgiu da primeira comparação. Se você pegar eu acho que é assim, ó, aquilo. Pronto. Começou. Se a gente pegar... Eu acho assim, eu sempre digo que os escritos bíblicos, eles são uma versão infantil da realidade. Então, e disse Deus, haja luz. Pronto, começou a primeira. Abriu o olho, né? Começou a primeira diferenciação. Então agora existe luz e existe trevas. E aí começou, existe luz e existe ausência dela. E assim são todas as coisas. São tudo é feito de maneira comparativa. Em um vídeo nosso anterior, e acredite, assim como vocês, a gente gosta de assistir os nossos vídeos, nós falávamos sobre o algoritmo que nós criamos com toda a nossa história, com toda a nossa memória. Então esse algoritmo que nós criamos, eles norteiam as nossas decisões, baseados nas nossas memórias, do que nós aprendemos, do que nós projetamos de futuro, nós tomamos uma decisão no presente. O que os nossos macrocomputadores fazem hoje, eu até comentei no vídeo nosso anterior, é exatamente o que o ser faz desde sempre. Ele vai acumulando memórias e na hora de tomar uma decisão, ele consulta o seu algoritmo, ainda que milésimos de segundo, muito rápido, ele consulta o seu algoritmo e toma aquela decisão. Na ocasião, nós demos até um exemplo do futebol. O cara jogou a bola, então aí vem a bola naquela trajetória, ele acessa toda uma gama de informação, de vento, de trajetória e tal, que você levaria um ano para explicar. Só que aquilo não tem linhas, assim, a mente dele não passa por todas essas camadas, né? Se você fosse escrever, olha só que coisa mais interessante, né? Se você fosse descrever a coisa mais simples, mais corriqueira do nosso dia a dia, que é um passe de futebol. O cara tá lá, ele jogou. Cara, você vai ter que descrever toda a anatomia do corpo humano, a concentração de energia focada para o pé, para aquele ponto, para tocar na bola e assim vai. Você planeja e executa suas ações, ou você executa suas ações baseado no seu algoritmo e depois vai estudá-lo, vai justificar o porquê que você fez aquilo.